Bom dia! Espero que você tenha tido uma ótima semana. E mais uma vez a gente está aqui para estudar o livro de Daniel, como a gente já vem fazendo nas últimas 4 semanas. Hoje a gente está no capítulo 4 de Daniel. Se é a primeira vez que você chegou para assistir a nossa aula da IBD, você pode procurar no nosso canal as últimas 3 aulas. A gente está deixando um arquivo separado só com a aula da IBD, então você vai encontrar lá a aula do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel. Isso é muito importante porque hoje esse capítulo 4 ele vai encerrar a história de um personagem muito importante aqui no livro de Daniel, a história de Nabucodonosor. E esse capítulo ele é muito especial, ele é muito lindo, talvez um dos mais bonitos do livro de Daniel, apesar de ser um dos menos conhecidos. Eu acho que dos 6 primeiros capítulos que contam mais uma narrativa, esse talvez seja o menos contado nas aulas de EBD para as crianças e tal. Eu acho que é o capítulo menos conhecido, pelo menos essa é a minha opinião. Mas ele é muito especial e eu quero que você acompanhe comigo esse capítulo e se encante também pelo texto que a gente vai ver aqui no capítulo 4 de Daniel, ok? Esse capítulo, assim como todo o livro de Daniel, ele fala sobre a soberania de Deus. A gente tem visto isso, como Deus é soberano, e falar sobre a soberania de Deus é algo que realmente me encanta. A soberania de Deus ela se apresenta em vários níveis e em vários aspectos na nossa vida. E é interessante ver como Deus é soberano em pelo menos 3 níveis no livro de Daniel. Deus é soberano no nível maior, no sentido de que ele escreve a história do universo. Deus escreve por meio do seu povo até que ela culmine na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, que é uma grande história da redenção e de como Deus se relaciona com o homem. Deus é soberano e é o autor da história como um todo. Num segundo nível, a gente vê em Daniel Deus como soberano sobre a história atual. Deus sendo soberano sobre os reinos, colocando reis e destituindo reinos quando ele quiser. Ele está acima de todo reino e ele controla a história do mundo hoje, assim como controlou a história do mundo na época de Daniel. Ele controla a história atual de todas as coisas, do mundo todo, de todas as pessoas. Mas existe um terceiro nível na soberania de Deus que me encanta. Ao mesmo tempo em que Deus ele controla todo o universo, a história, o passado, o presente, o futuro, ao mesmo tempo que ele controla os reinos, os governos, Deus é soberano e Deus se importa com a vida individual de cada pessoa. Deus escreve a nossa história. A história minha, a sua história, a história de cada pessoa individualmente. Ele não só olha as coisas de uma forma geral, mas ele olha para a gente individualmente. E não porque nós somos o centro da história de Deus, não, nada disso. É porque Deus é tão soberano, Deus é tão grande, tão poderoso, que ele consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ele cuida da história como um todo, ele consegue cuidar de cada elemento da história para fazer com que cada coisa contribua para o nosso bem individualmente também. E Deus se relaciona com cada um de nós e ele escreve uma história com a gente. E o fantástico no capítulo 4 de Daniel é que a gente vai ver como, ao mesmo tempo em que Deus se apresenta como aquele que tira reinos, tira reis, coloca reis, aquele Deus que escreve a história da redenção, ao mesmo tempo, Daniel mostra que Deus estava escrevendo uma história com Nabucodonosor, uma história pessoal com Nabucodonosor, aonde ele estava tratando com Nabucodonosor e ensinando Nabucodonosor e redimindo Nabucodonosor. E o capítulo 4 vai mostrar isso, como que Nabucodonosor chega ao ápice da sua história.
E o capítulo 4 não vai ser contado por Daniel ou por outra pessoa, mas na verdade o interessante do capítulo 4 é que ele é apresentado em primeira pessoa, ou seja, o próprio Nabucodonosor escreve essas palavras. É como se ele pedisse licença para Daniel e falasse assim: Daniel, eu gostaria de colocar um texto aqui. Não foi exatamente isso, mas o capítulo 4 é Nabucodonosor contando a sua história e como ele chegou no ápice da sua história com Deus. E ele quer contar essa história para todo mundo. Ele quer mostrar o que aconteceu com ele. E eu quero que você se encante por essa história também. Uma história de tragédia, mas uma história de redenção. E no versículo 1, então, Nabucodonosor ele declara que ele quer que todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro saibam. E ele então diz assim: paz e prosperidade, seguindo no versículo 2. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os teus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Nabucodonosor falando essas coisas. Aquele homem que tinha, no capítulo anterior, lembra, erguido uma estátua de ouro em seu nome. Agora ele diz que Deus tem um reino eterno, um domínio que dura de geração em geração. Ele quer exaltar o nome de Deus e ele quer que todos os povos saibam disso. Então, logo de cara a gente já se pergunta: o que fez o homem mais poderoso do mundo e talvez o homem mais teimoso do mundo mudar de ideia? Porque Nabucodonosor ele já teve várias experiências com Deus. Ele soube daqueles 4 jovens que chegaram e recusaram-se a comer a sua dieta, mas que Deus abençoou eles de uma forma especial. Ele soube de Daniel quando ele revelou o sonho que ninguém podia revelar. Ele soube dos 3 jovens, ele estava ali num debate com aqueles 3 jovens quando eles foram jogados na fornalha e sobreviveram e tinha uma quarta pessoa lá. Mas todos os capítulos mostram Nabucodonosor no final exaltando a Deus, mas voltando atrás. Exaltando a Deus, mas voltando atrás. Era muito difícil para Nabucodonosor abandonar o ídolo que era ele mesmo. Mas aqui parece que ele abandonou. O que será que aconteceu com Nabucodonosor para que ele tenha abandonado? O que será que aconteceu com Nabucodonosor para que ele tenha deixado o seu orgulho e percebido que o ponto mais alto que ele poderia estar é de joelhos diante de Deus? É isso que ele está fazendo aqui. E ele quer que todo mundo saiba. Ele quer testemunhar. Porque quando Deus faz alguma coisa na sua vida, você quer que todo mundo saiba o que Deus fez. E você deveria testemunhar também, assim como Nabucodonosor, para que todas as nações, povos e línguas saibam quem é Deus e o que Deus fez por mim. É isso que Nabucodonosor, é por isso que ele está escrevendo esse capítulo 4 aqui, por isso que ele está dizendo as palavras que ele diz aqui no capítulo 4 e que ele vai relatar as coisas que aconteceram no capítulo 4. E, bom, não foi algo tão simples assim o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Para um homem tão grande mudar de opinião de forma tão grande, algo grande tem que acontecer com ele. Deus já vinha trabalhando no coração dele, mas houve um fato que mudou tudo. E a história começa a partir do versículo 4, ele começa a contar. E é interessante que no versículo 4 ele fala assim que ele estava bem, satisfeito, próspero, em casa e no palácio. Nabucodonosor era um homem que estava no auge da sua vida. Tudo tinha dado certo, ele estava bem na sua vida pessoal, em casa, e na sua vida profissional, no palácio. Não tinha nenhum problema, nada acontecendo. Mas de repente ele tem um sonho. De novo, um sonho. A gente já falou sobre sonhos no capítulo 2 e a importância que ele dava para os sonhos. Então eu não vou repetir isso. Mas ele tem um sonho e esse sonho deixa ele intrigado. O versículo 5 até o versículo 18 vai relatar esse sonho, ele buscando a interpretação do sonho, chamando de novo os magos, os sábios, para interpretar esse sonho. Mas o sonho é basicamente o seguinte: existe uma grande árvore,
Uma árvore e a ideia aqui é que você imagine realmente uma árvore imensamente grande, como nenhuma que existe. Ela se ergue até os céus e então as suas folhas se estendem e cria uma sombra onde todos os animais, todos os seres vivos da terra conseguem se abrigar embaixo dessa árvore e se alimentar do fruto dela. A ideia é realmente de algo grandioso. Mas então vem um anjo e ele fala que essa árvore deve ser cortada, deve ser arrancada e que somente o tronco deveria permanecer, como um sinal de uma misericórdia, uma esperança que ainda haveria para essa árvore. E então a narrativa muda e essa árvore ela começa a ser tratada como uma pessoa no texto. E o anjo fala que ele vai perder a consciência humana e então se tornaria como um animal, e então seria molhado pelo orvalho, comeria grama e seria humilhado dessa forma, até que ele reconhecesse que somente Deus é Deus. O versículo 17 mostra isso, que a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos, os homens, e dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. E esse é o sonho que Nabucodonosor tem, e isso inquieta ele, porque o sonho já demonstra que algo de ruim vai acontecer, e com uma pessoa, não é? E, bom, Nabucodonosor já podia pressentir que, pela grandeza, isso poderia se tratar dele. Então ele chama os sábios, ninguém consegue decifrar, até que ele chama Daniel de novo. Interessante que Daniel não é o primeiro a ser consultado aqui, mas ele é chamado. E quando Daniel chega, ele ora a Deus e Deus revela o significado dos sonhos dele. Daniel tem uma primeira reação. Ele fica triste, extremamente triste. Ele fica triste por saber que o sonho, na verdade, revela um juízo de Deus sobre o rei. É interessante essa tristeza de Daniel, não é? A tristeza pelo juízo, mesmo que merecido, de Deus diante das pessoas que são más diante de Deus. Daniel não comemora o juízo de Deus. Ele fica triste, assim como Jesus chorava pelas pessoas rebeldes, chorava por aqueles que não se arrependiam. Esse tem que ser o nosso sentimento, de chorar pelas pessoas que se perdem, chorar pelas pessoas más, chorar porque elas não se arrependem, chorar porque elas teimam, porque elas são orgulhosas, chorar porque não dobram os seus joelhos diante de Deus. A gente não tem que se alegrar com o castigo de Deus, mas a gente tem que se entristecer por ele, porque a gente deve amar as pessoas e a gente tem que desejar que elas se arrependam e chorar quando isso não acontece. A gente precisa retornar esse sentimento de tristeza pelo perdido. Quando a gente se torna frio pelas pessoas que estão perdidas, a gente se esqueceu do que é o amor de Deus. A gente se esqueceu do que é o amor de Cristo Jesus, que chorava pelas pessoas que estavam perdidas. Daniel fez isso. Daniel se entristece, e o próprio rei percebe isso. Mas ao mesmo tempo que Daniel se entristece, Daniel se encoraja. Ele tem coragem para dizer uma mensagem que não é boa, que não é agradável. Ele tem coragem de dar a notícia ruim. E sabe, a gente precisa ter coragem hoje de dar a notícia ruim. A gente é muito tentado a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, a dar a notícia sempre boa e sempre agradável, sempre falar que você vai ser abençoado e que Deus vai te livrar de todo mal, quando Ele nunca prometeu isso. A gente é tentado entre dar
a mensagem ruim, a gente tentar maquiar ela e amenizar ela de alguma forma. Mas Daniel teve coragem de dar a mensagem verdadeira, mesmo que ela fosse ruim. E ela era muito ruim aqui nesse caso. Daniel, ele não se intimidou. Mesmo triste, ele não se intimidou. Ele deu a mensagem, a notícia ruim. Existe uma notícia ruim que a gente tem que dar para o mundo. A notícia de que Deus odeia o pecado. A notícia de que Deus vai julgar o orgulho de cada pessoa. A notícia de que aqueles que não se dobrarem diante de Deus hoje vão ser dobrados um dia por Deus. A gente tem que dar a notícia ruim. Porque a salvação só faz sentido quando o mundo entende a notícia ruim que é o pecado que eles vivem. Daniel, ele dá a notícia ruim. Deus vai julgar Nabucodonosor. E Deus vai disciplinar Nabucodonosor. E Daniel fala então isso, ele fala assim, quem dera se o sonho fosse para outras pessoas, para aquelas pessoas que se opõem a você, rei. Mas não, o sonho diz respeito a você. O sonho diz respeito a você. A árvore aqui é você. E Deus vai fazer isso com você, porque você é orgulhoso. E essa é a interpretação, você vai ser expulso do meio dos homens, você vai viver como os animais. Mas existe uma esperança. O toco que vai ser deixado, eu estou no versículo 26, é porque o seu reino vai ser devolvido. Há uma esperança, há uma misericórdia de Deus aqui. Mas isso só vai acontecer quando você reconhecer que Deus domina sobre todas as coisas. Então Daniel termina a interpretação do sonho no versículo 27, dando um conselho para Nabucodonosor. E o conselho é, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncie os seus pecados, a sua maldade, pratique a justiça e a compaixão aos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Ouve o meu conselho, se arrepende, muda o seu orgulho, muda o seu procedimento e Deus vai ter misericórdia de você. E talvez ele não faça isso que ele disse que ia fazer. Assim como com Nínive, Deus falou que ia destruir Nínive, não destruiu. Muda o seu procedimento, muda o seu orgulho, para que Deus tenha misericórdia de você. Esse foi o conselho de Daniel. E agora a gente vai ver qual a resposta do rei. Então agora a gente está no versículo 28 do capítulo 4 de Daniel. E, parece que Nabucodonosor ouviu, deve ter se assustado com o que foi dito, mas ele não mudou muito a sua cabeça. Ele continuou com o seu orgulho, continuou se achando acima de todas as coisas, talvez até tenha dado uma balançada, mas Nabucodonosor era assim. Ele ouvia uma coisa, depois ele voltava atrás, ele ouvia de Deus e depois ele voltava a ser orgulhoso e se sentia acima de Deus. Até que 12 meses se passam, um ano daquele sonho e daquela interpretação. E o versículo 29 fala que Nabucodonosor estava um dia andando no terraço do palácio real. Você pode imaginar um rei andando no terraço do seu palácio. Mas é importante você lembrar que Nabucodonosor não era um rei qualquer. Ele era o maior rei da sua época, do grande império, do maior império do mundo. E a Babilônia não era uma cidade qualquer. E o terraço dele não era um terraço qualquer. Você deve se lembrar das histórias do que falam sobre a Babilônia e sobre a beleza da cidade. A Babilônia tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma das coisas mais belas que já foram feitas pelo homem na história. E essa coisa era justamente os jardins suspensos da Babilônia. Era justamente os terraços do palácio, aonde Nabucodonosor, segundo conta as histórias, ele teria construído para sua esposa, que se chamava Amites. Ela era da Média, uma
terra, não é, ali próximo, muito montanhosa e muito verde, e ela tinha saudades das paisagens da sua terra natal, e Nabucodonosor, como um presente, né, para sua esposa mais amada, já que ele tinha várias, ele resolve então construir os jardins suspensos no palácio real, e um presentinho que foi uma das coisas mais belas já feitas pelo homem, tanto é que é reconhecido e procurado até hoje pelos arqueólogos, vestígios desses jardins. Você pode agora imaginar Nabucodonosor andando por esses jardins, andando pelo seu palácio, olhando para a cidade, a maior cidade que já existiu até aquele momento da história, toda a grandeza da Babilônia. Então ele olha para toda a Babilônia, para tudo aquilo ali que ele consegue ver ao redor dele, para toda aquela beleza, toda aquela riqueza, aquela grandeza, num dia qualquer da vida de Nabucodonosor. E então ele diz assim no versículo 30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para dar glória e para a glória da minha majestade? Olha quanto eu, meu, minha. Ele olha para a Babilônia e ele se orgulha dela, de todos os feitos que ele fez e a glória da majestade dele. Mas o texto fala no versículo 31 que ele nem tinha acabado de falar e algo aconteceu. Então veio do céu uma voz que disse, isso está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, a sua autoridade real lhe será tirada. E você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. E é exatamente isso que acontece. Naquele exato momento, Nabucodonosor ele sai de si, ele perde a sua consciência, ele começa a agir como um animal. Ele começa a comer grama, comer capim, deixa as suas unhas crescerem, sua barba crescer, seu cabelo crescer como um animal. Isso parece um pouco fantasioso, mas existe sim um distúrbio psiquiátrico que é estudado, chamado zoantropia, e se atribui até a esse distúrbio alguns casos que as lendas falam de lobisomens e coisas assim, mas não, são pessoas que perdem a consciência e realmente acreditam que são animais e passam a agir como animais. É mais ou menos isso, ou provavelmente isso que aconteceu com Nabucodonosor aqui. Ele perde a sua consciência, ele começa a agir como um animal. Existem relatos que falam disso na história da Babilônia, da vida de Nabucodonosor. E naquele momento, por um decreto de Deus, o grande rei que se orgulhava dos seus feitos sofre uma humilhação sem igual. Aqui o texto fala de 7 tempos, mas a gente não sabe exatamente quanto que é isso, se eram 7 meses, 7 anos, ou simplesmente uma referência qualquer. O importante é que passou algum tempo, porque os cabelos dele cresceram, as unhas cresceram, ele já tinha uma aparência, né, mais de animal. Então foi um bom tempo que passou aqui. O grande rei, o homem mais poderoso do mundo, agora é como um animal, de acordo com a palavra de Deus, que falou, a árvore seria cortada até que ele reconhecesse que só Deus governa. O juízo de Deus é uma coisa séria. O que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Quando Ele fala que Ele vai julgar, Ele vai julgar. E quando Ele fala que vai julgar todas as pessoas no fim dos tempos, você pode ter certeza, Ele vai julgar e você vai estar lá. A questão é, você vai reconhecer, você vai chegar lá numa posição de alguém que reconhece que Deus é quem governa e você entregou a sua vida para que Ele governasse a sua vida, ou você vai chegar lá com o seu orgulho, com as suas filosofias, com os seus pensamentos, os seus argumentos, e aí vai ser julgado diante de Deus.
e considerado culpado diante dele. Quando ele fala que ele vai julgar, ele vai julgar. Deus leva o seu juízo muito a sério. E foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Mas na história de Nabucodonosor, ele disse que ele daria uma segunda chance a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele passaria por isso até que ele reconhecesse que só o Senhor reina. E é exatamente isso que acontece no versículo 34. No versículo 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Nabucodonosor reconhece que Deus está acima dele, que ele ergue e derruba reis quando ele quiser. E agora ele é restituído da sua consciência. Ele é restituído do seu trono, da sua riqueza, da sua autoridade. Mas agora ele reconhece que existe uma autoridade acima dele. Agora, finalmente, depois da dieta, depois do sonho, depois da fornalha, depois de viver como um animal, finalmente Nabucodonosor agora pode reconhecer que Deus é rei acima dele, que o reino de Deus, o governo de Deus está acima do governo dele, do reino dele. E agora sim, ele abre mão do seu orgulho e ele reconhece a autoridade, o domínio e o poder de Deus. É fantástico ver isso, essa mudança tão grande na vida de Nabucodonosor, essa conversão. É isso que a gente chama de conversão, quando alguém muda radicalmente. Antes ele olhava só para si, agora ele olha para Deus. Ele muda completamente. Um homem tão duro agora consegue mudar o seu discurso. É isso que a gente fala sobre conversão, parece um jargão, um termo evangélico, não é? Mas é exatamente isso, ele muda o foco da sua vida. Ele abandona aquele Deus, aquele ídolo que ele tinha construído, que levava o nome dele, e agora ele adora a Deus. É fantástico ver isso. É fantástico ver que as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia são exaltando a Deus. Ele continua dizendo assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Então, naquele momento, voltou meu entendimento, eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, olha o epílogo da história de Nabucodonosor na Bíblia. O último versículo, 37, ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essas são as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia. Agora, Nabucodonosor é alguém que honra, que exalta, que louva e glorifica o Rei dos Reis. Que fantástico! Que fantástico ver como Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor, como Deus estava interessado nele pessoalmente. Ao mesmo tempo que ele escrevia uma grande história, ele estava interessado na pessoa Nabucodonosor, no homem Nabucodonosor. E ele estava se relacionando com Nabucodonosor para que Nabucodonosor chegasse exatamente nesse ponto de se arrepender e de honrar e glorificar o nome de Deus. Que fantástico isso, não é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter uma certeza diante de tudo isso que eu disse aqui. Um dia, todas as pessoas vão se humilhar diante de Deus.
todas as pessoas. A questão é, como que você vai se humilhar diante de Deus? Você vai decidir se humilhar hoje e reconhecer que Deus reina sobre a sua vida, entregar a sua vida nas mãos dele e deixar que ele reine, que ele governe? Ou você vai resistir a isso? E então um dia você vai ser humilhado por Deus. Espero que você opte pela primeira opção. Espero que você abra mão do seu orgulho agora, para que você não precise passar pela segunda opção, que é Deus arrancar o seu orgulho, quebrar os seus joelhos para que você se prostre diante dele. A Bíblia fala que um dia todas as pessoas vão se dobrar diante de Deus, por vontade própria ou pela ação e pela força de Deus. Que você voluntariamente faça isso, para que não aconteça com você algo como aconteceu com Nabucodonosor. E se acontecer, que Deus tenha essa misericórdia que teve com Nabucodonosor, mas pode ser que aconteça e você não tenha tempo. Não tenha tempo para ter a segunda chance que Nabucodonosor teve. Ou que isso aconteça quando você se encontrar com Deus e aí você não tem mais segunda chance. Na eternidade, quando Deus te julgar, você não vai ter uma segunda chance como Nabucodonosor teve. Essa é a mensagem ruim. É a mensagem ruim que Daniel trouxe para Nabucodonosor e que eu tenho que dizer para você. E que, se você já passou por essa conversão, você precisa anunciar isso para as pessoas. Existe uma mensagem ruim. A mensagem ruim é, se você não se dobrar diante de Deus, Deus vai te dobrar um dia. E pode ser que seja tarde demais quando Ele fizer isso. Pode ser que você seja dobrado na eternidade diante do trono de Deus. Porque como diz lá em 1 Pedro 5, 5 e o 6 também, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao orgulhoso. E o versículo 6 continua dizendo assim: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Ninguém humilha uma pessoa que já se humilhou. Mas se você não se humilha, Deus vai te humilhar. Então, abandone o seu orgulho. Abandone o seu orgulho de resistir ao domínio e ao reino de Deus na sua vida. E se entregue a Ele. Reconheça, glorifique, louve a Ele. Entregue a sua vida a Ele, para que você não tenha que passar por isso que Nabucodonosor passou. Essa é uma mensagem que precisa ser proclamada em todos os sentidos. Você precisa proclamar essa mensagem ruim do juízo de Deus. Você precisa testemunhar o que Deus fez e como Deus reverteu aquilo que era ruim numa regeneração real na sua vida, assim como Nabucodonosor fez. Mas você precisa proclamar essa mensagem. Se você já viveu isso, você precisa proclamar. Se você não viveu, você precisa viver isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que me assiste que nunca experimentou a real transformação de se entregar nas mãos de Deus, de se entregar ao reino de Cristo Jesus, de entregar a sua vida nas mãos dele. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, mas você está assistindo um vídeo aqui, gravado na sua casa. Talvez essa semana, quando o vídeo saiu, talvez meses depois você encontrou esse vídeo no YouTube. Se você nunca fez isso,
faça. Entregue a sua vida a Ele. Porque você vai perceber, igual Nabucodonosor, que o lugar mais alto que você pode chegar é nos pés de Jesus. É nos pés da cruz. E esse é o melhor lugar. Nabucodonosor, ele estava no auge da vida dele. E depois que ele é transformado por Deus, ele fala assim que ele teve muito mais. Isso é fantástico. E eu tenho certeza que você vai experimentar isso. Porque a riqueza que você encontra em Deus é muito maior do que qualquer outra riqueza. Eu realmente desejo isso para você. Eu quero terminar essa aula com os 3 desafios que eu sempre coloco. O primeiro deles é testemunhe. Testemunhe o que Deus fez na sua vida. Faça igual Nabucodonosor. Você tem uma história para contar? Conte. Conte o que Deus fez na sua vida. Pode não ser uma história tão espetacular quanto alguém que passou a comer grama e depois foi restaurado. Pode ser, provavelmente. Mas eu tenho certeza que qualquer transformação que Deus fez na sua vida é uma transformação espetacular. Conte, compartilhe no seu grupo, compartilhe na sua classe, compartilhe para as pessoas, compartilhe na sua família, compartilhe para quem não conhece ainda Cristo. Testemunhe para que todos os povos, nações e línguas saibam o que Deus fez na sua vida. Segundo lugar, proclame a mensagem de Deus com coragem, com ousadia. Fale da mensagem. Essa mensagem passa por uma mensagem ruim, Deus vai julgar aqueles que resistem a Ele. Você precisa falar disso. Você precisa ser honesto. Você precisa ser verdadeiro. Proclame a mensagem de Deus. Proclame que, apesar da notícia ruim de que nós somos inimigos de Deus, existe uma notícia boa. Deus quer nos salvar. Ele mandou seu Filho para nos salvar. Ele mandou seu Filho para resolver o nosso problema. Proclame a mensagem do Evangelho, a boa notícia que acompanha essa má notícia. Proclame com coragem. E, em terceiro lugar, humilhe-se diante de Deus. Abra mão do seu orgulho, da sua arrogância, da sua teimosia. Deixe o ídolo que leva o seu nome e se renda a Deus, para que Ele reine de fato na sua vida e para que você deixe de lado tudo aquilo que impede o reinado de Deus na sua vida. Humilhe-se diante de Deus para que Ele te exalte, para que Ele te dê as bênçãos na medida dEle. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu espero que você tenha uma semana abençoadíssima. Esse capítulo 4 ele encerra o arco de Nabucodonosor. Uma história fantástica, que falou muito comigo e eu espero que fale com você. A semana que vem a gente vai ser apresentado a um novo personagem, a um novo rei que vai estar no trono da Babilônia. Não mais Nabucodonosor, mas agora um novo rei. E a gente vai ver a história desse rei, uma história curta, no capítulo 5. Então se prepare, vai lendo o capítulo 5 e eu te espero na próxima semana mais uma vez aqui, ok? Se você ainda não assistiu às outras aulas, procure no nosso canal, assista a primeira, segunda e terceira aula. E que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até mais!